O que foram os piores erros de investimentos de vocês? No começo, de uma maneira ou de outra, você é pago para errar. O que mais custa é quando você insiste no erro por tempo demais. Pô, se a gente pudesse fazer um checklist para selecionar bons fundos multimercados. Eu não gosto de investir em fundo que é uma caixa preta, que eu não sei o que está lá, o que está fazendo com o meu dinheiro. Como é que funciona, né, o processo de investimento da célula macro da Quineia? Porque, olha só, num fundo multigestor é igual você ir para uma guerra, entendeu? Nós somos ali 8 pessoas, né, cara, gestores ali, e a gente vai para uma guerra todo dia de manhã. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers, podcast que traz para vocês aí os melhores gestores do Brasil e de fora do Brasil. E como de praxe, tem aqui do meu lado a nossa querida Carol Oliveira, coordenadora de análise de fundos na plataforma da XP. E gente, tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês. Boa. Hoje a gente tem um episódio especial, a gente conseguiu agregar aqui 2 caras que falam super bem e tem se destacado aí nos últimos 2 anos, mas aparecendo mais nos vídeos aí nos últimos 12 meses. Não só porque falam bem, mas porque a performance dos fundos tá muito bem também. E eles são o Marco Freire e o Rui Alves da Quineia. Marco, Rui, obrigado por toparem aí o bate-papo com a gente. Imagina, um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Super prazer estar aqui com vocês. Muito tempo queria fazer esse Outlier. É verdade. Obrigado pelo convite aí. A gente ficou aí tentando o tempo e conseguimos hoje. Uma breve introdução aqui. O Marco, ele é o CIO de toda a parte de fundos líquidos da Quineia e o principal gestor dos fundos multimercados da casa. Dentre eles, o Quineia Cronos e o Quineia Atlas, e tem ali as versões previdenciárias também. Ele é formado em economia pela PUC-Rio e fez mestrado lá pela PUC também. Começou a sua carreira na área de gestão de fundos multimercados do Bank Boston, famoso Bank Boston, que foi incorporado pelo Itaú depois. Foi para a Franklin Templeton, que é uma gestora gigante, onde ele se tornou gestor com 29 anos de idade, é isso? Isso aí. Novo pra caramba. E desde 2015 lidera a área de gestão de multimercados da Quineia. O Rui Você é formado pelo IBMEC ou você se formou lá fora? Não, pós-graduação pelo IBMEC. Né? Você se formou onde? Pela UERJ, fez pós no IBMEC, fez o MBA na London Business School, emendou, ficou um pouco lá, ficou na gestora Aviva. Ele começou antes como auditor, né, na KPMG, depois passou pela Aviva, na área de gestão de fundos de ações globais, mais especificamente small caps, em Londres. Depois veio para a JGP aqui no Rio, passou pela Adam e desde 2020 está atuando na Quineia e expandiu o foco, né? Acho que não só olhando ações globais, mas olhando macro global, e é um dos gestores ali nos fundos multimercados. Vocês estão com quanto sob gestão hoje lá? Fundos líquidos total tem 30 bi aproximadamente sob gestão. E aí fundos líquidos inclui multimercado, inclui fundos de ações, fundos de renda fixa e fundos de crédito. Bom, e no total da casa, incluindo private equity e imobiliário? 57 bilhões, eu acho, aproximadamente. Muito bacana. E aí tem private equity, tem bastante imobiliário, que é uma parte relevante desse fora da minha área nos imobiliários. Perfeito. O que foram os piores erros de investimentos de vocês e qual é a derivada de aprendizado desses erros? Eu acho que a grande coisa do investimento em si, né, é que até para quem investe, quem está escutando a gente é mais novo e vai tá se formando investidor, é o seguinte: no começo, de uma maneira ou de outra, você é pago para errar, né? Você tem um portfólio pequeno porque você é pago para errar e você vai errar muito, tá? Eu acho que a coisa que a pessoa jovem mais subestima nessa profissão é o valor da experiência. E você só percebe isso depois de 20, 30 anos fazendo isso, tá? A experiência vale horrores, né? A experiência vem dos erros que a gente cometeu, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha no meu portfólio, um dos maiores erros que eu cometi é não perceber a crise de 2008. Foi não perceber o tamanho do que... Eu tinha banco no portfólio. Eu tinha o primeiro banco que quebrou na crise, que pouca gente sabe. Foi um banco inglês chamado Northern Rock, tá? Que era um banco que tinha um track record fantástico, de 10 anos. Eu tinha na minha apresentação o Northern Rock, né, como crescia IPS, como era fantástico, como era barato o Northern Rock. Foi o primeiro banco que quebrou. E quebrou sem defaultar em sem quebrar uma hipoteca.
Quebrou porque, na verdade, não conseguia mais financiar. Fechou a janela de financiamento, ele não conseguia mais financiar, quebrou. Crise de liquidez. Ele, na verdade, ele emitia mortgage em Bank of England, né, e se financiava em LIBOR. Daí o spread entre a LIBOR e Bank of England ficou desse tamanho, abriu para 300 pontos. Ninguém nem sabia que aquele spread podia abrir daquela maneira. Foi uma novidade pra gente que aquele spread podia abrir daquela maneira. E quebrou. E eu vi quebrar assim em período curto de tempo nas principais posições do portfólio. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Não só isso, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo já no Stock Pickers. Eu tinha uma posição em tecnologia, vendida em tecnologia, quando estourou a bolha da Nasdaq. Eu me senti um gênio quando estourou a bolha da Nasdaq. Eu comprei tudo de volta depois que é o 90%, que é o 99%. Pode pegar o índice na Bloomberg que você vai ver. FTSE Hardware UK, você vai ver que é o 99%. Isso é um erro que você comete. A verdade dessa profissão é o seguinte, no começo você vai errar muito, por isso que um cara jovem nessa profissão tem um portfólio pequeno, até que você aprenda a tomar decisões de maneira correta. E onde você comete grandes erros em mudanças de coisas que você nunca viu na vida e nunca foram vistas naquelas gerações. O que eu posso talvez comentar é o seguinte, assim, eu acho que errar não é um grande problema. Nessa profissão talvez se acerte, se você fizer bem feito, 60% vai errar 40%. Então você vai ter vários. O que mais custa são duas coisas, quando você insiste no erro por tempo demais. Então, na verdade, você ganha dinheiro ao longo do tempo porque nas suas posições certas você ganha mais do que você perde nas suas posições erradas. Então, você saber reconhecer o erro e sair fora é o fundamental. Outra coisa, cabeça, né? Que você tem que manter o psicológico atuante, você tem que estar com o raciocínio claro. Então, o grande problema é quando você erra, aquilo afeta a sua confiança, aquilo afeta a sua tomada de decisão, que deveria ser objetiva, e você começa a ser movido por emoções e vai fazendo erro atrás de erro. Então, eu diria que o grande aprendizado é como, na verdade, você conseguir reconhecer o erro, sair de fora dele e não deixar se abalar por aquilo. Eu posso dar vários exemplos, vou dar um aqui. Eu me lembro uma vez eu tinha uma posição no Eurostoxx, o índice de bolsa europeia. E a visão era simples, o Banco Central Europeu vai fazer QE, né, que é a expansão monetária. Quando ele vai fazer a expansão monetária, tinha visto Estados Unidos. O que vai acontecer quando ele fizer isso? Essa bolsa vai subir bastante de preço. A economia europeia na época estava vindo de uma desaceleração, eu achava que ia voltar a acelerar, então crescimento de lucro para cima com expansão de múltiplo. Tese simples, tinha visto funcionar nos Estados Unidos e eu tinha uma posição nisso. E o negócio não andava, o negócio ia contra. E quando vai contra, existem dois casos. O caso que você entende por que vai contra, é o caso geralmente melhor, porque você fala, bom, estou entendendo, estou errado e vou sair fora. E tem o caso que você fala assim, cara, está indo errado e eu não consigo nem dizer o motivo de estar indo errado. Parece que eu sou o pato nessa mesa. Estão me tirando aqui meu dinheiro e eu não sei exatamente por quê. E esse era claramente o segundo caso, que era o pato na mesa, porque eu não estava vendo que, de fato, o índice europeu tinha uma baita de uma concentração de bancos, onde, na verdade, aquele processo de QE ia fazer a margem dos bancos cair e, consequentemente, o crescimento de lucro que eu achava que havia não ia ser para cima, seria, na verdade, uma contração com aquele processo de QE totalmente diferente da economia americana, onde tecnologia se beneficiava do processo. E aí, bom, essa posição ficou mais tempo que deveria, numa época que foi custosa, e eu acho que esse que era o grande problema. Então, na história, eu diria que é isso, assim, a gente vai errar 40% das vezes, só tente errar menor do que você ganha, tente ter posições assimétricas por causa disso, e no dia seguinte, depois você foi nocauteado, levanta e parte pro próximo round. Se você ficar remoendo aqui por muito tempo, é o que mata você e mata muita gente, assim. Já vi alguns casos que o psicológico começa a desandar e você vai de erro atrás de erro. Você não fica mais inteligente com o tempo, a verdade é essa, tá? Você simplesmente é igual um jogador de pôquer em algum sentido. Você começa a aprender quando largar a mão, né? O cara jovem no poker normalmente tem que ser muito agressivo, você tem que aprender quando largar a mão. Você tem que aprender quando carregar a mão, na verdade. E esse carregar a mão vem muito da tua experiência, porque você viu várias vezes aquela situação e você diz assim, cara, nessa situação é hora de carregar a mão. Nessa situação é hora de soltar essa mão, deixar esse emocional ir embora e soltar essa mão. Mas é muito isso que você aprende com o tempo. É quando, na verdade, você tem que carregar e quando você tem que deixar aquela mão ir embora. Você não fica mais inteligente, você fica mais experiente com o tempo. Bom, saindo aqui um pouco do histórico de vocês, né, indo um pouco para a estrutura da Quineia, a segunda etapa aqui do nosso papo, queria que vocês começassem falando um pouco, explicando para os nossos ouvintes, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, apesar de estar nos logos de vocês todos aí, que é a sociedade com o Itaú, né, a Quineia surgiu, eu não lembro se era 2005... Acho que foi 2007, se não for na época, né, um desenho inédito, né, que era o Itaú, sócio de uma gestora fora da asset do Itaú, né? independente. Rui.
Falei, Rui, apontei pro Marco. Marco, Rui, explica pra gente como que é essa relação com o Itaú no dia a dia. Você falou, na época era novidade, agora é mais comum, né? Sim. A história é a seguinte, a Quineia nasce de ex-sócios do Bank Boston, onde o CEO é o Márcio Verri, que na época quando saiu do Bank Boston, foi chamado para ser um diretor no Itaú. E ele chegou na época pro Roberto Setúbal e pro Alfredo Setúbal e falou, olha, adoraria trabalhar com vocês, mas eu quero montar minha empresa. Vocês não querem vir juntos? Né, para todo mundo achou aquela ideia diferente, né? E vamos falando assim, vamos olhar experiências nacionais. E aí a gente foi olhar, porque na época estava acontecendo muito no mundo, porque vários bancos estavam fazendo projetos de empresas independentes, porque na época tinha um problema de tomar risco de tesouraria lá fora. É na época que começou a ter a Volcker Rule, né, que todo mundo tinha mais restrição. Então lá fora tinha muito modelagem desse tipo. E dessa modelagem nasce a Quineia lá em 2007. Então ele já está aí com quase 15 anos nessa forma. E o Itaú é um sócio ótimo para a gente, porque ele não está no nosso dia a dia. Ele nos dá o apoio que a gente precisa de capital, a gente precisou talvez no momento do início, distribuição, marca, mas quem toca o negócio é a gente. Então a gente decide a carteira, decide que fundo abrir, e sempre funcionou por causa disso. A gente tem a nossa discricionariedade. As únicas áreas que reportam para o Itaú são áreas que envolvem imagem. Então, você vai imaginar que compliance é importante reportar também para o Itaú, para ter as melhores práticas de controladoria, a área de risco vale a mesma coisa. São essas áreas que têm reporte conjunto, mas áreas de investimento, de análise, tudo Quineia. Perfeito. E aí a nossa relação com eles, que a gente senta num comitê trimestral de sócios, como existe em qualquer empresa, eles têm sócios nesse comitê, eles têm nossos sócios no comitê, senta com ele, bate papo sobre a estratégia da empresa, troca ideia, e tem funcionado super bem. Mas a coisa interessante, só para complementar o que o Marco disse, eu acho, primeiro, a gente é uma empresa com cultura muito específica. A gente adora ter o Itaú como sócio, ali ter um banco do porte do Itaú como sócio, excelente, ajuda a gente em uma série de aspectos, dá credibilidade, mas a Quineia é uma cultura muito particular, mas muito particular mesmo, porque o VR, ele tem essa cultura, é uma cultura aberta para frente, é uma cultura, eu vou dizer assim, muito pouco formal. Eu trabalho de bermuda no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Não tem formalidade, inclusive o VR teve a visão, porque eu trabalho do Rio, o VR teve a visão antes do Covid, né? Quando entrou o Marco, teve essa visão também, disse assim, não, Rui, você quer trabalhar do Rio? Trabalha do Rio, não tem problema nenhum. Entendeu? Então a cabeça aberta, a cultura é muito específica da gente, eu acho que é uma cultura que vence por quão amigável ela é, por quão pouco convencional ela é. E na verdade o pessoal pensa que nem é uma empresa do Itaú. Não tem nada a ver a cultura. A cultura é outra cultura. A gente adora ter o Itaú como sócio, tá? Mas é uma outra cultura, é uma outra cabeça e, cara, sair de onde ele saiu pra gente chegar a 57 bilhões mostra o que caminho foi esse, o quanto sucesso teve nesse caminho todo. Eu, pessoalmente, não é porque ele é meu chefe não, tá? Mas eu admiro o VR pra cacete. É um cara 10, cara, 10. Como o Marco também é outro cara fantástico, cara. A cultura da Quineia é a primeira categoria. E como é que funciona, né, o processo de investimento da célula macro da Quineia? A gente escreveu um relatório, que eu acho o relatório mais importante que a gente escreveu de Quineia Insights, chama o Processo de Investir, para quem quiser estar no nosso blog para dar uma olhada. Porque a gente fala dos conceitos que a gente segue. E aí depois você entende os conceitos, você entende a prática, como é que vai. E uma das histórias é essa, porque a gente faz algumas comparações, né? E uma delas é com a história das formigas. Como é que as formigas buscam alimento. Porque a formiga é basicamente isso, é uma estrutura eficiente, tem várias formiguinhas que vão tentar buscar comida. Então sai várias formigas em caminhos diferentes, aquela que acha deixa um rastro químico, e aí todas depois seguem aquele rastro químico para comida. De tal forma que você acha que o menor caminho é a forma mais eficiente que a natureza achou. E nessa história é um pouco uma das coisas que a gente tem. Não adianta eu ter todas as pessoas do meu time do mesmo perfil, que estudaram no mesmo lugar, que leem as mesmas coisas, discutindo, porque qual vai ser a pluralidade nisso? Provavelmente as ideias vão ser as mesmas. Então eu preciso ter pessoas que olham coisas diferentes, que vieram de backgrounds diferentes, que estão lendo coisas diferentes, estão sendo impostas com conversas diferentes para poder chegar a lugares diferentes. E essas pessoas saem de forma que parece um pouco caótica, então o Rui vai estar lá procurando as ideias dele em commodities, vai estar procurando as ideias dele em ações globais, vai ter uma pessoa procurando ideias em juros no Brasil, vai ter pessoas que vai estar olhando a renda fixa nacional, pessoas olhando long and short de ação do Brasil, está todo mundo dentro do seu grupo procurando as melhores ideias. E vai voltar sinalizando para a gente. Olha, achei essa e essa ideia.
E aí, quando ele chegar sinalizando essa ideia que chegou, a gente vai formar um portfólio das ideias vencedoras. E aí a meritocracia do argumento, a gente vai discutir aquelas ideias e vai tentar chegar a quais são as melhores ou como combiná-las de uma forma mais eficiente. Então eu diria que é esse o nosso trabalho. A primeira coisa, que é essa coisa da cultura da formiga. Você bota pessoas, caminhos diferentes, pessoas diferentes, e depois uma sinaliza para outra onde voltar. Eu acho que o primeiro princípio é fundamental. O segundo eu já falei aqui, que é o princípio de adaptação. Não necessariamente o time que está hoje na Kinea vai ser o mesmo time daqui a 5 anos, que não necessariamente o mercado vai ser o mesmo. Eu vejo muita gente disso, eu sou um gestor de ações de qualidade. Eu sempre compro as melhores empresas na bolsa e esse é meu estilo. Acho ótimo, mas assim, pode ser que você passe por 5 anos onde não é essa a melhor forma de abordar o mercado acionário. A mesma coisa pode ser valor ou pode ser outro tipo. Então, assim, a gente vai ter que ter a flexibilidade necessária como organização e como pessoas para mudar as pessoas que estão lá dentro de acordo com a necessidade que o mercado está nos trazendo. Quem diria que alguns anos atrás a gente ia ter gente olhando cripto, por exemplo. Então a gente, acho que a segunda coisa é isso, assim, tem que ser darwiniano, você tem que, quem está indo bem na equipe tem que ir crescendo de participação, quem está indo mal tem que ir caindo e as pessoas e os mercados vão mudando de acordo com os desafios que vão se apresentando, tá? Então acho que a segunda coisa é fundamental. Terceira coisa, eu sou obcecado pela ideia de simplicidade na visão. Se um gestor me vem com 150 slides falando por 2 horas, aquilo já me cheira mal. Assim, eu acho que a coisa bonita está na simplicidade, a coisa bonita está na capacidade de síntese. Eu acho que é ali que você entende que a pessoa entendeu. Então, se a pessoa consegue te explicar aquilo em 1, 2 minutos, de uma forma que uma pessoa leiga consiga entender também, é sinal que ela, de fato, entendeu o que interessa naquela tese de investimento. Porque, senão, existem sempre muitos fatores, mas alguns são mais importantes que outros. E você conseguir isolar isso, eu acho que é fundamental. Então, isso também está bem presente, tá? Então, simplicidade no pensamento, adaptativo, gente olhando coisas diferentes. Aí muitas pessoas perguntam, qual que é o horizonte de investimento, né? É mais curto prazo, mais longo prazo? O que eu falo é o seguinte, não dá para ser exatamente curtíssimo prazo, porque senão é só ruído, mas também a gente, pelo menos lá, a gente não consegue enxergar 3 anos na frente, né? A nossa analogia aqui, geralmente, é com o jogador de xadrez. As pessoas acham que o jogador de xadrez olha 15 passos à frente, 30 passos à frente, não é isso. Ele não consegue processar tanta coisa. Eu não sei como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Então a gente olha um pouco mais na frente, com uma árvore de probabilidade, e nessa árvore de probabilidade vai tentar ver as coisas que podem acontecer no cenário global brasileiro, e nessa árvore, que é alguns passos à frente, a gente consegue, de fato, ter uma forma de tomar decisão. Quando você fala que não é tão longo prazo, você quer dizer que vocês olham um cenário que é de 6 a 12 meses? Vai variar de acordo, tem vezes que tá mais nebuloso, tem vezes que tá... E tem vezes que é engraçado, tem vezes que você não consegue olhar nada à frente, mas consegue tomar decisão, né? Eu me lembro que eu tava no meio da história do Covid, por exemplo, março de 2020, abril de 2020. Você sabia que ia ter vacina? Ninguém sabia. Ia ter, não sabia quando. Quando, como, de que forma, como é que ia voltar. Você não sabia, mas assim, naquela época eu me lembro que 2 coisas a gente poderia tentar afirmar. Que é o seguinte, eu achava que o Brasil, os juros não ia subir como o mercado estava colocando, porque ia ter uma recessão. E 2, que as empresas de tecnologias globais iam ser vencedoras. Então eu não sabia muita coisa que ia acontecer, mas eu sabia onde estavam as assimetrias de preço, que é outra coisa bem forte assim, no nosso processo. Que é muitas vezes você achar assim, olha, no mundo que é incerto, no mundo que eu não tenho compreensão total do que vai acontecer, porque é um sistema não linear, estocástico, super complicado de ser previsto, às vezes eu consigo tentar achar o que eu acho que simplesmente vai ganhar mais no cenário que eu tiver certo e vai perder menos na que tiver errado. E já é às vezes o suficiente para tomar decisão. E eu acho que o caso da crise é um pouco desse caso. Então eu acho que um dos outros pilares aí que a gente procura colocar em jogo. Acho que tem 2 características da Kinea que são fundamentais no multimercado. Tá? Primeiro que a gente é monoproduto. Tá? Embora a gente tenha esse produto se manifeste de maneiras diferentes, que é o Atlas, que é o Cronos, tá? Que é o Apollo, e que são as versões previdenciárias deles, eles são um produto só. E que, na verdade, a gente escalona a quantidade de risco do produto. É uma mesma carteira. É a mesma carteira. Matricial. Não tem 2 produtos. É simplesmente um produto que é escalonado para a necessidade de cada cliente. Você quer menos risco, você vai para a Apollo. Você quer mais risco, você vai para o Atlas. A segunda característica é que mesmo os previdenciários são o mesmo produto. Os fundos 555, os fundos previdenciários da Kinea são o mesmo produto. Por que isso é importante? Simplificação. Tá? A gente não trabalha com 2, 3, 4 produtos. É um produto só multimercado que você tem, em que a gente escalona ele para a necessidade de cada cliente. A segunda é monoproduto, mas ele é multigestor. Tá? Então, o risco do fundo ele é dividido. Tá?
grosso modo, tá? O Marco tem mais ou menos, quando você acerta para 100%, o Marco deve ter os 40% do risco do fundo, eu tenho mais ou menos 20% do risco do fundo, os outros gestores são todos significativos, tem 10% mais ou menos do risco do fundo também. E esse multigestor que a gente tem faz com que o produto possa ser evergreen, né? Que o produto possa passar por um difícil. Eu e Marco, por exemplo, hoje de manhã, a gente estava falando justamente isso. Ele estava com uma visão um pouco diferente do mercado da minha, e a gente estava sentado discutindo essas diferentes visões, e os portfólios, na verdade, são um pouco diferentes no momento. Isso é importante que seja assim, tá? Importante que a gente não concorde de vez em quando. Porque no mercado ninguém sabe exatamente quem está certo. O mercado vai mostrar quem está certo, ou o Marco está certo, ou eu estou certo com relação a essa visão. E quem for o perdedor dessa vamos dizer assim, dessa discussão, vai ter que se adaptar, né? Vai ter que refletir essa realidade. Mas não existe, no multigestor, isso é importante que aconteça. Porque se você não deixar isso acontecer no multigestor, se o Marco viesse e dissesse assim, olha, tem que ser nessa direção todo mundo, pode errar. E quanto produto monogestor a gente tem esse produto, né? Esse problema. Quando o cara erra a mão, pode errar por muito tempo. Então, ser monoproduto, mas multigestor, né, faz uma característica muito específica da Kinea. Acho que uma das decisões mais acertadas que a gente teve no nosso business foi fazer os fundos previdenciários iguais ao 555. Então você tem um fundo previdenciário de primeira linha na Kinea e que não tem um subgestor ou uma outra categoria de gestão. Isso simplifica a estrutura e dá um produto previdenciário para o nosso cliente de primeira linha, competindo com o 555 diretamente. Boa. Tá? Equilíbrio e simplicidade. Esse rebalanceamento. São quantos gestores tomando risco hoje dentro dos multimercados? Olha, são 2 gestores de bolsa no Brasil. Então, na verdade, não são gestores, vamos botar equipes, né? Porque debaixo de cada gestor desse tem pessoas junto com eles. Tá. Então, são 2 equipes fazendo ações no Brasil. Um faz mais long and short, né? Posições relativas. E outro é mais um long and bias, de tentar achar quais ações que vão tem uma boa rentabilidade no período para frente. Dá para dizer que um é um pouco mais médio prazo e o outro é mais longo prazo? Eu diria que o long and short é mais curto prazo, onde de modo geral está tentando entender qual empresa está no melhor momento operacional, vão se vender para cima e quais vão se vender para baixo. Então geralmente uma carteira aí com 30, 40 pares de ações nessa linha, bastante diversificado, tentando entender mais uma vez quem vai surpreender o consenso para cima ou para baixo. Aí o long and bias vai ser o cara que vai tentar entender quais são os negócios e empresas que vão se beneficiar. A gente gosta de Vamos, a gente gosta, quem mais, de Apvida, quais são os negócios que a gente vai querer investir, que a gente acha que vai ser um bom retorno sobre capital nos próximos trimestres e anos. Então são 2 grupos de ações. Aí tem um grupo de renda fixa Brasil, e é decisão de juros, de inflação e de dólar, principalmente, cupom cambial, são os 4 mercados que vão estar esse grupo envolvido. Aí tem um pessoal que faz crédito, e aí olha crédito de empresas latino-americanas, tanto negociadas no país de origem ou como lá fora, no mercado offshore. Eventualmente você pode, quero comprar uma debênture no Brasil, um CRI no Brasil, eu posso querer comprar um bond lá fora, da Oi, porque eu acho que está super distressed, está pagando swapado mais CDI mais 10, eu acho que esse está um bom risco-retorno para ter no portfólio. Tá? Eu acho que esse seria a 4ª mesa. Aí a gente tem o pessoal do internacional, onde o Rui é o principal, o gestor de maior risco internacional, como ele falou, com 20% do risco do fundo, que faz global macro. O maior foco do Rui é na parte de commodities e bolsa internacional, mas ele pode fazer tudo da parte de global macro. Aí tem o Yuri, que é o segundo gestor de global macro, fica mais aí na renda fixa. Então vai ser uma pessoa que vai estar vendo a oportunidade de juros e moeda nos países. E tem o Bartoli, que é a última das mesas, que é outro gestor de ações, mas ele mais com viés long and short. Então, ele, diferente do Rui, que tem um viés muito mais macro, muito mais setorial, o Bartoli vai estar muito mais adentro da parte de tecnologia, quem eu quero ter, quem eu quero não ter. Dentro da parte de consumo, eu prefiro estar, por exemplo, em Booking, que é a reabertura, vis-a-vis uma empresa de varejo tradicional, que eu acho que quando o consumo desacelerar nos Estados Unidos vai estar pior. Então, ele vai estar muito mais nisso. Então, a gente falou que 7 mesas, fora a minha, que é a 8ª mesa. Eu sou generalista. Então, você pode colocar esses 7 times, são os especialistas nos seus mercados, e eu vou ser a pessoa que vou estar fazendo todos esses mercados para que a carteira como um todo também possa fazer sentido. Você tem as suas próprias ideias e você pega o que os gestores conseguem te vender ali, te convencer, você replica dentro do teu limite. Posso pegar uma ideia que alguém me trouxe, então, o Rui, uma belo dia, chegou para mim, a gente está nesse tema há muito tempo, vocês sabem, energia. Então, um belo dia, o Rui fez um case de energia, eu achei que esse case fazia todo sentido, a gente ficou com uma alocação no book dele, no meu book, muito tempo comprado em petróleo. É um caso que veio uma ideia de um dos grupos para cá. Pode ser um caso, uma ideia minha, ou pode ser simplesmente, não é nenhuma ideia minha, ou nenhuma ideia de um gestor, é simplesmente que eu preciso que a carteira como um todo seja equilibrada.
Então imagina que está todo mundo muito otimista no seu respectivo mercado. Pode ser que na minha carteira eu preciso falar, opa, está na hora de eu tirar o pé ou eventualmente fazer alguma proteção, porque senão está todo mundo com o mesmo risco conjunto, apesar que a gente não está sabendo. Porque tem esse problema, né? Quando você tem uma plataforma multigestor, qual que é a grande vantagem? É uma grande vantagem que você consegue se adaptar a diferentes cenários de mercado. Se tem uma pouca oportunidade no Brasil, a gente vai no internacional, que foi o que a gente fez nos últimos 12 meses. Agora está até voltando para o Brasil, mas você pode ir para o nacional. Sempre tem mais oportunidade no internacional. Quando era na bolsa, estava mais na bolsa, mas agora está mais na commodity. Assim, você consegue ter essa flexibilidade. O problema é muito mais como você faz a carteira ser balanceada o suficiente e você controlar esse risco. E esse papel é meu. Então, muitas vezes eu estou olhando o que cada um está fazendo para tentar que o nosso conjunto seja resiliente, para saber que ali não esteja nessa agregação de portfólios individuais um risco maior do que seria um risco razoável de ter. Duas dúvidas aqui. Os gestores têm discricionariedade para operar sem precisar vender a tese para você. O Rui, dentro do limite de risco dele, e o Yuri e todos os outros gestores, independente de você gostar ou não da tese, dentro do book deles, dentro da área deles, eles podem implementar. Sim, se eu não gostar, o que vai acontecer é que ele vai estar comprado no book dele e eu vou estar vendido no meu book. Que é a situação, você pode imaginar, agradável, mas pode acontecer e já aconteceu. Entre eu e o Rui, particularmente, não aconteceu, mas com outros gestores já aconteceu na Kined. Eventualmente eu falar, olha, no final do ano tudo bem, a gente vai ter ali o que é importante no final do ano é a gente saber o que aconteceu. E mais uma vez, às vezes eu vou estar certo, às vezes o gestor vai estar certo, não tem problema, desde que eu respeite, ele me respeite, a gente sabe que ao longo do tempo os dois vão agregar, faz parte. Mas eu vou saber o que foi no ano, eu vou saber se o problema foi na minha alocação, foi no meu book, ou se o problema foi que o gestor deu uma ideia errada. Não vai ter aquela coisa do disse-me disse. Isso hoje muito aconteceu, o cara fala, eu falei que o dólar ia cair, mas aí o gestor não quis fazer. O Marco ficou me dissuadindo, tá aí, não coloquei a posição e o dólar caiu e deixei de ganhar. A gente tem vários comitês, mas não tem nenhuma decisão por comitê. As coisas são muito diferentes. Comitê a gente troca ideias, debate. Como o Rui falou, 8 horas da manhã a gente está lá debatendo, tem dias, tem semana, tem reunião de gestão, a gente está lá debatendo, tem reunião semanal, cada um dos gestores está lá debatendo, mas a decisão é descentralizada. Tem que ser, né, cara? No final das contas é o seguinte, o cara que eu menos quero, porque olha só, num fundo multigestor é igual você ir para uma guerra, entendeu? Nós somos ali 8 pessoas, né, cara, gestores ali, e a gente vai para uma guerra todo dia de manhã. A gente sai ali, abre a arena, né? E abre você tá ali, né? Você tá ali lutando. E você quer que o cara do teu lado seja um cara que vai lutar, o cara que vai atirar, não vai empatar. Não vai empatar, ele vai ganhar, né? E a última coisa que eu quero, porque essa coisa do fundo multigestor é um olhando pro outro o tempo todo, né? Porque nós somos sócios naquela guerra, né? Naquela vereda que a gente decidiu seguir, e um tem que cobrir as costas do outro, né? Um tem que, tipo assim, tu tá esperto na tua posição, você tá esperto na tua, tá todo mundo andando na mesma direção ali, tá todo mundo cobrindo as costas um do outro, e a última coisa que a gente quer num ambiente desse é um cara que você vai pressionar o cara desarma, né? O cara que não vai aguentar a pressão, né? O cara que quer tomar a posição, eu quero tá longo esse ativo aqui, daí chega pro cara, porra, esse ativo aí não tem nada a ver, cara, esse ativo é ruim, daí o cara, poxa, realmente, então não vou ter, não, quero o cara banque a posição dele. Às vezes vai estar certo, às vezes está errado, ninguém sabe quem está certo ou está errado, mas a gente tem que ter pessoas, uma equipe, né? Inclusive eu, Marco, pessoas que tenham convicção do que estão fazendo e saibam o que estão fazendo na sua área de expertise. Então, cara, se o Marco, por exemplo, às vezes chega para mim e diz assim, porra, essa posição ruim, eu digo, sorry. A gente vai, e eu tô aqui, tô em cima dela, se der, eu sempre falo assim, a minha frase sempre é a minha, se der errado eu vou estopar. É a coisa mais que eu vou fazer mesmo. Se der errado, eu vou estopar, porque eu não consigo ficar com uma posição. O Marco sabe disso, eu não consigo ficar com uma posição perdendo dinheiro na mão muito tempo, né? Mas o cara tem que bancar, né? Se eu tô com um parceiro meu e eu pressiono o cara 3 vezes, o cara desarma 3 vezes, da 4ª vez eu vou questionar se a posição do cara é realmente válida ou se eu falar alguma coisa contrária, ele não vai conseguir segurar aquela posição. Uma outra pergunta, você já puxou aí, né? De risco. Cada gestor tem limites de stop pré-determinados ou o fundo que tem um limite? Cada gestor, ou os dois? O que mais funciona é na camada do gestor. Então, eu como gestor de 40% do fundo tenho um limite de risco pré-determinado dos meus 40%. O Rui com os 20% dele, idem, e todo gestor tem um limite pré-estabelecido. Na verdade, é um sistema de cores, onde você vai alertando, ó, laranjinha, fica de olho, amarelo, ó,
fica mais ligado, até chegar eventualmente na cor vermelha, que ele perdeu no stop dele, ele é obrigado a zerar tudo, e ele entra no que chama no processo de reset, que é o processo que vai ser reavaliado se vai ser realocado capital nele ou não. E quanto tempo que demora esse processo de reavaliação? Não, semestralmente eu posso, assim, uma coisa importante é o seguinte, eu nunca vou alocar capital nos gestores baseado no que eu acho do mercado. Então eu não vou chegar e falar assim, vou alocar mais capital no Rui porque eu acho que commodities agora vai subir. Não, porque se eu faço ver meu book, ele faz no book dele. Isso muda muito, pode mudar muito rápido. Eu aloco baseado no seguinte, que gestor que tem escala, porque às vezes não adianta eu alocar mais dinheiro. Pensa, o meu book long short está muito bom, mas pode ser que ele não tenha capacidade, por causa da liquidez do mercado, para alocar mais dinheiro. Então depende da capacidade do gestor, depende como esse gestor é correlacionado ou não com os outros. E também, se o gestor é mais correlacionado, eu vou ter menos correlacionado, eu deveria ter mais capital nele, porque é uma coisa diferente. Então a correlação dos gestores é a capacidade dos gestores e terceiro, o grau de confiança que a pessoa já se provou lá dentro no meio da batalha. Então o que acontece? Às vezes uma pessoa entra na Quiné, ela mostra um histórico muito bom, mas eu não sentei com ela ainda no momento, e principalmente não sentei às vezes um momento de estresse com ela. Eu falo que com o Rui, por exemplo, eu aprendi muito porque ele entrou na Quinéia 3 meses depois veio a crise do Covid. Então rapidamente se entende como uma pessoa, como um gestor que se comporta, você passou por um momento de estresse. Então, no momento de estresse, você viu como é que o cara se virou, você viu se ele gerenciou bem o resultado dele, se ele soube sobreviver, se ele tá vivo para contar, como é que ele tomou risco depois. Então, aí você ganha informação, que é informação valiosa, para você ganhar confiança de alocar mais capital no gestor. Então, essas são as três questões. A confiança, que é o cara ganhar dinheiro e eu saber que ele sabe administrar bem crise, porque não adianta só ganhar, tem que saber sobreviver crise. 2, diversificação entre os gestores de perfis. E terceiro, capacidade de gerenciar um book maior, porque às vezes tem mercados que isso não é possível. E esse processo eu vou fazer semestralmente, eu vou fazer a alocação de risco e anualmente a gente faz a alocação da nossa sociedade. Então por isso que eu falo até que é importante o gestor botar a posição dele dentro lá, e se eu não quiser eu faço o contrário, porque no final do ano eu vou saber quem está indo bem ou mal, e quem está indo bem tem que crescer, quem está indo mal vai cair. É um processo que deveria ser tranquilo, mas assim, é impressionante como isso não funciona na maioria das assets. Esse é o processo, eu acho, que mais derruba a asset que eu vejo, esse processo de troca de sociedade, participação no lucro entre as pessoas. É um processo que eu vejo muito pouca objetividade na maior parte dos lugares, muita briga de ego na maior parte dos lugares, e isso destrói o foco das pessoas. E é difícil mesmo, você falou um negócio legal aí, que esse é um dos... o santo graal ali dessas assets que trabalham com multigestores, né? Porque se é um gestor único, é fácil a conta, né? Pro bem ou pro mal, tem um culpado ali, ou um ganhador. Uma coisa que dá muito problema é, poxa, o gestor que tinha lá 10% de risco do fundo, perdeu bastante dinheiro num determinado semestre ou num determinado ano, e muitas casas trabalham que a gente chama de marca d'água, né? Para os ouvintes entenderem aqui, suponho que o gestor perdeu 10 milhões de reais dentro do fundo, ele só vai ter bônus a partir do momento em que ele zerar esse prejuízo. Ele tem que ganhar no ano seguinte, ou no semestre seguinte, 10 milhões de reais, e aí, a partir do 10 milhões e 100 mil, 10 milhões e 200 mil, é que ele vai ter algum bônus. E dependendo do tamanho dessa perda, tô falando de um valor aqui que essa ordem de grandeza às vezes é muito maior do que nos fundos, o gestor, o trader, né, fala, poxa, 10 milhões de reais de conta para pagar, eu vou, e tá lá a casa X, Y, Z precisando de um cara com meu perfil, acho melhor eu começar zerado lá do que ficar aqui correndo o risco de não conseguir pagar a conta no semestre que vem e aí piorar a minha situação. Como que é isso lá, de maneira simplificada? Não, mais simplificado é o seguinte, assim, o gestor vai ter... Tem marca d'água também, os gestores? Ele tem uma participação no lucro da empresa, que é o que eu vou mexer no ano dele. Então, ele tinha direito a, digamos, 5% do lucro dos multimercados. Perfeito. Pode ser que ele teve um ano difícil, esse 5 vai cair, mas eu não mexo só de acordo naquele ano. É uma coisa mais de longo prazo. Isso é importante assim, na história. Então a pessoa entende que, de modo geral, eu estou olhando uma janela de 3 anos. Nessa janela de 3 anos, eu estou olhando como é que ele foi, para ver quem está indo bem ao longo do tempo e quem está indo mal. Então vai ser uma coisa mais suave, que vai convergir ao longo do tempo o resultado, mas que não vai ser uma função de escada, vai ser uma função contínua de acordo com o resultado mais consistente a longo prazo. Então provavelmente o gestor foi mal, a participação dele no lucro no ano que vem, ele vai cair. Perfeito. Mas não necessariamente eu vou baixar o risco dele. Porque não quer dizer que ele teve um ano ruim e eu vou falar, olha, ele vai ter um ano ruim no próximo. Mas o mercado foi difícil mesmo. Às vezes o mercado foi difícil, às vezes tem um cara que, por exemplo, tem um caso na Quiné, que é uma pessoa que tinha, sei lá, 15 anos tocando book e tinha ganhado dinheiro 14 anos seguidos, teve o 15º ano ruim, que ele perdeu dinheiro. Eu vou achar que no 16º ano ele vai perder ou vai ganhar? Na melhor hipótese que ele vai ganhar. Então eu não vou baixar o risco dele. Então o risco deles, desde que não baixa, assim,
Ele seguiu a regra de stop? Seguiu. Eu continuo achando que o processo dele de fazer investimento é ganhador? Continuo. A equipe dele tá boa? Ele continua motivado? Ou o cara já ganhou dinheiro e já tá desmotivado? Não, o cara continua motivado, o processo eu acho que é vencedor, a equipe dele tá com sangue nos olhos. Eu não vou baixar o risco dele. Então o que acontece? A participação do lucro dele pode cair, mas o risco dele pode ficar inalterado. Eu acho que tem umas coisas na Kinect que são interessantes, né? Nessa coisa, né? Primeiro é que a gente é muito, o Marco falou, a gente é muito justo na divisão desse PNL. Tá muito justo no sentido de quem gera valor gera um percentual do PNL. Eu acho isso um diferencial da Kinea, tá? E muita coisa que é multigestor, aqui não é nem para criticar nem nada, mas só falando que acontece mesmo, tá? Muita coisa que é multigestor acaba tendo 3 gestores grandes, 4 gestores grandes, um monte de nanico em volta, né? E esses nanicos passam por essa situação que Sim. foi mencionada, né, em que, por exemplo, o cara às vezes está down 10 milhões, daí o fixo dele não consegue bancar os custos dele, está down 10 milhões e diz assim, eu vou para outra casa, tá? Enquanto na Kinea a gente não tem esse problema de nanismo, na verdade a gente, ajustado por experiência, praticamente todo gestor que a gente tem no multimercado hoje é um gestor relevante e recebe um proporcional interessante da casa, né, do admin, né, do FII que é gerado pelos fundos e também pela performance dele. Tanto é que se a gente quiser, eu te posso dizer, se a gente quiser atrair uma pessoa nova, como a gente atraiu o Yuri, por exemplo, recentemente, tá? É difícil, talvez tenha 1, 2, 3 casas que possa dar um deal melhor do que a gente dá. Tá? Por quê? Porque a gente é muito justo na divisão desse admin. Tá? A gente não contrata uma pessoa para dar 2% do risco do fundo ou 1% do risco do fundo para essa pessoa, para ver como é que essa pessoa cresce em 3 anos, que muita casa multigestor tem esse problema. Tá? A gente deu para o Yuri entrou com, ele devia ter ajustado para 100%, devia ter uns 8% do risco do fundo, mais ou menos. Então a gente não contrata pessoas para que elas sejam irrelevantes no fundo. A gente contrata pessoas para que elas sejam relevantes na guerra. Ele está ali com um AR-15 atirando junto com a gente, entendeu? Para matar. Entendeu? Então, uma pessoa que é relevante, que é um sócio relevante, ele vai ter uma participação relevante no PNL. Né? E a gente é muito justo no sentido de o Marco falou isso, né? Às vezes você tem um cara que passou por um momento difícil ou por um mercado difícil, a gente é muito justo. A gente quer gente motivada, a gente quer gente que sai de manhã para lutar e tá a fim de... Eu vejo o problema da sociedade multigestor, eu vejo muita gente, gera muito ressentimento, gera muito turnover. Não temos esse problema, cara. A gente é muito justo. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, que é uma decisão, acho que fundamental que uma empresa tem que ter. Assim, você começou um negócio lá atrás. Então, eu entrei na Kinea, a Kinea tinha na minha área 500 milhões de reais. E aí algumas pessoas entraram comigo quando tinha 500 milhões de reais. Aí o negócio cresceu para um negócio muito maior do que 500 milhões de reais. Aí já teve algum momento, uma conversa que é o seguinte, mas eu tomei o risco de começar um negócio, então eu deveria agora ter o benefício desse negócio. E em muito lugar isso acontece. Então, o cara que é o sócio fundador, ele acaba tendo quase um direito adquirido para ficar a vida toda pegando aquele fruto. Mas sabe que nesse negócio, o seu passado é ótimo, importa, mas se você daqui para frente for mal, o seu negócio morre muito rápido. Então, o que eu falo cara, se você fizer isso, se todo mundo entrar com essa cabeça, o negócio vai morrer. Eu preciso que outras pessoas... ressentimento, cara. Day one todo dia, né? Day one todo dia. Então eu preciso ter espaço para que... Eu não sei se você... Assim, legal, nós trouxemos a empresa até aqui. Tá aqui o Rui está trazendo a empresa até aqui. Eu não sei quem vai ter essa empresa daqui a 5 anos. Pode ser, se outras pessoas surgirem, eu tenho que dar espaço para elas crescerem, porque senão o negócio não sobrevive. E isso é coisa, assim, parece trivial, mas é discussão que mais... É trivial de falar, mas de fazer... que eu mais encontro, porque o cara entrou, o negócio era um negócio que não tinha nada, o negócio cresceu, o cara fala, eu tomei esse risco, o risco deu certo, eu deveria ter um bônus disso. Você vai ter, mas você também, para o negócio continuar crescendo, você vai ter que saber dividir, saber passar a mão, saber crescer, saber... E essa é uma coisa que é chave e é a mais difícil. Que é a cultura do gato gordo, né? Na verdade, o pior problema dos multimercados, multigestor, é o gato gordo. Não é só multimercado, eu diria assets em geral. É o problema do gato gordo, daquele cara que há 10 anos atrás ele gerou esse negócio e agora, 10 anos depois, ele continua. E a cultura do gato gordo é terrível, cara, porque ela permeia, ela faz com que aquele grupo do gato gordo, né, ele fique ali, né, ele se perpetue na instituição, como na verdade ele domina as cotas. Ele não deixa que a periferia cresça, né? E, cara, isso para a cultura da empresa é horroroso. Gente, e até perguntando aqui, vocês falaram bastante dos produtos matriciais, então, na verdade, você tem um único produto com algumas gradações de risco. Vocês falaram um pouquinho de cada estratégia que vocês têm dentro desse produto matricial,
Deixa eu te perguntar, tem algum tipo de mercado mais exótico que vocês atuam na gestão dos fundos? Cripto, algum nicho no exterior? Tem alguma coisa diferente nos mandatos? E o Marco vai falar de cripto agora. Mas assim, a gente olha cripto, por exemplo, então assim, mas não, é o que eu falo é o seguinte, se a gente identifica uma oportunidade, a princípio está no mandato do fundo, por que não olhar? Então, a cabeça é essa. Eu acho que hoje a gente olha mercados diferentes que a gente olhava 7 anos atrás quando eu entrei na Quineia. Eu acho que daqui a 7 anos vai olhar outros mercados. Então, a gente olha, tem uma pessoa mais nova, a gente tem uma cabeça de formar pessoas, tem uma pessoa mais nova que está começando a olhar cripto. É um cara que tem um perfil diferente, porque tem que saber programar pra caramba. Então, é um cara que entende muito daquelas discussões de programação, do que são aqueles protocolos, e vai estar tentando olhar a tecnologia para juntar com o nosso cenário macro para a gente tentar ter uma opinião sobre cripto. Mas pode não ser cripto, pode ser que em algum momento a gente vai tentar entrar mais, tá achando que tem mais oportunidade na Ásia, e eu vou precisar ter uma pessoa num fuso horário diferente, porque a gente acha que na Ásia vai ter oportunidade. E na Ásia o grande problema é esse, porque o mercado funciona quando a gente está geralmente dormindo. Então pode ser que seja necessário, e por aí vai, tá? Então a gente vai estar se adaptando, mexendo e procurando. E assim vai, né? Eu fico o dia inteiro também pensando nisso, cara. Que mercado que vai dar dinheiro agora que a gente não tá olhando, né? A carta desse mês é crédito de carbono. Crédito de carbono, né? A gente fez crédito de carbono, que a gente entendeu muito bem esse mercado. Aliás, pode ler a carta, que nem site de crédito de carbono, tá sensacional nesse sentido, que em 6 páginas, 7 páginas, a gente explicou esse mercado que quase ninguém conhece, quase ninguém entende. A gente mesmo não entendia, a gente pensou que entendia, mas não entendia. Então a gente fez a carta para dizer assim, olha, na noção de simplicidade, né? Esse mercado é complexo, mas a gente tentou simplificar em 6 páginas do que ele realmente é, né? Mas a gente acorda todo dia pensando, cara, que mercado que a gente não está explorando, que a gente pode ganhar dinheiro, que sempre tem, a gente sempre tem mercado todo dia, né? Sempre tem o bull market em algum lugar do mundo, né? Algum mercado. Onde que a gente não está ganhando dinheiro que a gente deveria estar ganhando dinheiro? Bom, queria entrar aqui no nosso terceiro bloco, que é falar um pouco de cenário e posições. Tava nesse final de semana vendo um dos papos de vocês aí, e eu peguei um que o Marco fez com a Natália, que é do nosso time, foi em abril do ano passado, quase um ano aí, e vocês já falavam desse tema de escassez, que ia ser uma pauta aí relevante para os mercados, que vinham se recuperando do choque do Covid, e isso realmente aconteceu, né? A gente viu aí os preços das commodities agrícolas, metálicas, de energia subindo pra caramba, e foram até bem amplificados, na verdade, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso acho que ninguém tinha no cenário, né? Mas andaram a favor, fez os preços andarem a favor da tese de vocês. Olhando para frente, estamos aqui no finalzinho de março, quando a gente grava, isso que vai ao ar em meados de abril. Olhando para frente, como que vocês enxergam esse tema da escassez? Principalmente, talvez, preço de commodities, mas eu não sei se tem impacto em outros setores. Já era, o que tinha que subir, subiu, ou tem mais coisa para se desenrolar ainda? Não sei se o Rui quer começar. Eu acho que a tendência estrutural é de inflação. Eu acho que a gente vai entrar num ambiente depois de Guerra Fria, que significa mais gasto de governo. A gente vai entrar num cenário de globalização do mundo vai estar caindo, sem dúvida nenhuma vai ter o bloco ocidental, o bloco oriental, então a globalização vai cair. As empresas vão querer ter mais estoque, os governos vão estruturalmente usar mais política fiscal. Então acho que a gente está, e além disso, a gente tem que fazer a transição para o verde, que é uma transição inflacionária no momento que você está fazendo. Então assim, a gente está no ambiente estrutural inflacionário, tá? Mas dito isso, hoje eu acho que você vai ter um arrefecimento desse medo de inflação dos próximos trimestres. Eu não acho que esse é mais o grande tema que foi em março do ano passado, quando a gente soltou a carta, tá? Geralmente a gente brinca em mercado que quando o Banco Central americano começa a se preocupar com alguma coisa, ele tem que se preocupar com outra coisa. A gente vai entrar no momento onde o Banco Central americano, depois de falar que a inflação era transitória por muito tempo, ele agora está reconhecendo que o problema de inflação é sério. Significa que era impensável que o Banco Central americano ia subir 50 pontos numa reunião. Isso pode acontecer já na próxima reunião, que é uma baita mudança para o Banco Central americano. E aí vamos tentar só dar um passo atrás e entender qual que é a causa dessa inflação. Eu acho que essa coisa mal compreendida, dessa coisa de cadeia de oferta, né? O mundo está com inflação hoje por motivos simples, se for tentar resumir. Porque os Estados Unidos foi consumir bens numa proporção inimaginável. A demanda por bens nos Estados Unidos cresceu em um ano, que geralmente ocorre em 8 anos. Quando você bota 8 anos de demanda num ano só, porque o cara estava cheio de dinheiro com a transferência fiscal, porque o cara estava trabalhando de casa, a cadeia global não deu conta daquilo.
Você não tem como o Rui estava explicando, você não tem como atender uma demanda desse tamanho em tão pouco espaço de tempo. Então isso deu problema que carro usado virou Bitcoin, explodindo de preço, isso deu problema porque não tinha semicondutor, isso vai dar problema no diesel, porque você tem que fazer muito transporte, você tem muita demanda por diesel, você tem dificuldade de refinar. E aí você pegou isso e depois de um tempo ninguém estava investindo ainda, né? Estava muito tempo sem investir em nada. Então você pegou uma demanda gigante com pouco investimento na oferta. Agora, essa demanda vai ficar mais fraca daqui para frente, não mais forte. O Banco Central americano vai estar subindo bastante os juros. Então a demanda por bens dos Estados Unidos vai estar caindo. Você não tem mais transferência fiscal. As transferências fiscais ficaram para trás. Então, essa força também vai estar ficando para trás. Então, apesar de tudo isso ser verdade, está no ambiente extremamente inflacionário, está no momento do mercado, onde na verdade esses medos vão arrefecer ao longo dos próximos trimestres, conforme o Central americano for subindo os juros, conforme a demanda americana for diminuindo e a oferta for ajustando. E na verdade vai correr um risco que eu não acho desprezível em algum momento, de a gente estar se questionando o contrário, porque vai todo mundo agora ver aquele nível de demanda que foi atípico nos Estados Unidos, vai tentar produzir para aquele nível de demanda atípico. Em algum se momento a demanda cai, você acaba sobrando um cenário de sobre-oferta. Hoje isso é impensável, não é uma discussão para agora. Mas demora para maturar, né? Mas é um risco importante, tá? Então eu acho assim, a economia não dá salto, mas ela na ponta eu acho que vai ficar menos problema do que a gente tinha antes de inflação, com o mercado já está muito posicionado para inflação. Então acho que essa combinação, eu acho que é uma combinação, na verdade, hoje, se você está até na ponta contrária. A gente fala que, por exemplo, a posição de juros que a gente tem lá fora para subir, a gente gosta mais de juros real, porque a gente acha que a inflação não vai ser tanto quanto está lá no preço. Então, na verdade, não necessariamente os juros vai subir muito mais que o mercado tem, mas os juros reais tem que normalizar, porque ainda os juros reais de 5 anos nos Estados Unidos é menos 1,10 hoje. Você paga pela honra de prestar dinheiro pro tio Sam, você toma 1,1% do seu poder de compra ao ano. Como se fosse o Tesouro IPCA americano. É tipo, é como se fosse a NTNB lá de 5 anos, que é menos 1,1% de juros, que é isso. É impensável, né? Mas tentando então traduzir aqui, esse problema de falta de suprimentos, todo mundo está se mexendo agora para tentar resolver. Quando que isso deve ser resolvido? Acho que aos poucos, mas 6 meses, 2 anos. É que às vezes a economia mexe mais devagar, o mercado mexe mais rápido. Eu acho que é esse que é o fato. Assim, esse problema vai resolver de um dia para o outro? Não, vai resolvendo aos poucos ao longo dos próximos, digamos, 12 a 18 meses. Mas o mercado já colocou muita coisa no preço. Então, não necessariamente um ajuste na economia que ele é gradual, ele é um ajuste que ele é gradual nos preços ativos financeiros. Perfeito. Então, acho que é isso. Assim, eu acho que a gente vai estar desacelerando a demanda por bens dos Estados Unidos, vai estar aumentando a capacidade de oferta de bens no mundo. E isso já vai estar acontecendo ao longo dos próximos trimestres. Então, na segunda derivada, a pressão de inflação vai ser menor. Não é que a inflação vai sumir, mas ela vai estar na segunda derivada diminuindo. Perfeito. Num ambiente que o mercado hoje colocou inflações implícitas na curva americana que nunca tinha visto. E aí, até pegando o gancho de uma carta que vocês fizeram recentemente sobre remédio e veneno, vocês falaram... Ali ao meu lado. Vocês falaram bastante, né? A carta ponderou bastante esse novo ciclo de alta de juros por parte do Fed, né? Só que é algo que você precisa ter muita atenção na hora de calibrar. Ou você faz com muita intensidade e afeta, de fato, a economia como um todo, ou você não faz e as pessoas não conseguem mais ancorar a questão da inflação. Passado mais de um mês, se eu não me engano, da divulgação da carta, o que é leitura de cenário para vocês com o movimento do Fed? Não, o que a gente falou é o seguinte, a gente tem, eu acho de maneira errônea, né? Até a gente mesmo, né, trabalha no mercado, a gente tem essa noção de onipresença, a onisciência do Fed, né? Que ele, na verdade, de alguma maneira, ele tem um modelo mágico em que ele diz onde os juros deveriam parar, onde a inflação vai trafegar. E a verdade é que quando você trabalha nesse mercado por muitos anos, a experiência te mostra o seguinte, ele não tem essa onisciência, onipresença e onipotência. No final das contas, ele é um indivíduo, um agente parecido conosco, né? Em que, na verdade, o mercado tende a ser melhor do que ele em precificar onde esses juros devem parar. Né? E, na verdade, o que o Fed faz em grande parte é simplesmente o que a gente chama ratificar a curva, né? Ratificar o que o mercado está dizendo naquele específico momento. Tá? O que a gente levantou nessa carta, que eu acho que é um ponto interessante, que eu acho que vai ser verdade novamente nesse ciclo, é que o Fed nunca sabe quando parar. Né? O modelo de inflação do Fed está completamente errado, a verdade é isso. Não estou dizendo que o nosso estava certo, não. Tá? Porque até hoje a gente não entende como a inflação funciona e não entende, na verdade, ninguém sabe modelar a inflação. Se você perguntar por que o Brasil vive com inflação de um certo nível, os Estados Unidos vivem de outro nível, o Japão vive de outro nível, é muito difícil modelar isso, muito difícil compreender o processo inflacionário. O Fed não sabe.
Tá? Ele, na verdade, ele faz o que a gente chama de pescar com dinamite, que é o que a gente fala na carta. Você vai jogando cargas cada vez maiores de dinamite, né? E a única maneira que você sabe que funcionou é quando alguém morre dentro da economia, uma baleia morre e você vê, foi suficiente, agora eu posso parar. 2018 ele começou, né? Foi subindo. Quando o S&P caiu mais de 20%, ele disse, eu acho que tem um problema aqui, hein? Eu acho melhor parar. Né? E a mesma coisa foi 2008, a mesma coisa foi 2001, 2000, né? Só parou quando estourou a bolha de tecnologia, quando estourou a bolha da residencial de 2008 nos Estados Unidos, né? Então a gente sabe disso, a gente sabe que ele vai levar esse processo. Você vê, ninguém é o processo do gato subiu no telhado, né? Ele começou assim, eu vou subir 25 basis points aqui e ali. No começo desse processo, o Fed não ia subir em 2022, não sei se vocês se lembram, ele só ia subir em 2024. Aí de repente, talvez 2023, né? Não, talvez 2022. Não. Uma subida em 2022. Não, 6 subidas em 2022. Não, 9 subidas em 2022. O processo vai realmente nessa. É o pescar com dinamite. A gente está jogando cargas cada vez maiores e em algum momento alguma coisa vai quebrar dentro desse processo. Mas quebra por quê? Não é porque o Fed quer quebrar, é porque o Fed não sabe quando parar. E qualquer processo de fiscal monetário numa economia, primeiro, a gente não sabe modelar bem. Segundo, os lags são enormes. Né? Então, é igual quando você vai no hotel novo, daí você quer tomar um banho morno, né? Você não sabe qual é a quente e qual é a fria, mas aquele processo tem um delay, né? Você abre aquilo ali, então você sempre acaba ou se queimando ou tomando um banho frio, né? O Fed é o mesmo processo, quando ele abre aquela água quente, ele não sabe quanto tempo vai demorar para esquentar a economia. Então a nossa visão, quando ele começa, o Marco falou uma coisa certíssima, né? Quando ele começa a subir, a gente começa a se preocupar com outra coisa, porque ele sabe que ele vai matar aquele problema inflacionário no final. Só que para matar aquele problema inflacionário, algumas baleias vão morrer. Por isso que, por exemplo, a gente trabalha neutro em ações globais no momento. Por isso que a gente pensa, por exemplo, que o setor de consumo nos Estados Unidos é um setor ruim de estar no momento. Por quê? Porque ele vai matar esse cara. A intenção dele é matar esse cara. Tá? E sempre começa assim, o papo começa assim, a inflação não é transitória, etapa número 1. A etapa número 2 é, eu vou subir, mas eu não vou matar a economia. E sempre, na verdade, quando a gente está nesse estado já do mercado de trabalho, está super apertado, é difícil não matar. Ou se não matar a economia, faz o que o Marco falou, que o mercado sempre antecipa. Ele acaba matando o mercado, né? Acaba você tendo uma correção grande de ativos para você reprecificar a expectativa para você começar de novo. Uma coisa que a gente fez certíssima foi isso, foi reduzir a bolsa no final do ano passado, zerar a tecnologia. Bolsa lá fora. Bolsa lá fora. Dentro desse processo a gente fez isso. A gente reduziu tecnologia, reduziu a zero, né? E a gente, graças a Deus, não sofreu com a queda da bolsa lá fora. Com as correções observadas, já caiu bastante. Estados Unidos, tecnologia caiu. Estados Unidos, Japão não, China, assim, colapsou. Como que está a cabeça de vocês para bolsas globais hoje, final de março, começo de abril? Ainda dá medo e vocês estão ou neutros ou fora? Ou tem alguma coisa? Pensando em Estados Unidos, Europa, Ásia. Bom, esse processo é interessante, né? Porque, na verdade, um índice é composto de várias ações. Né? Às vezes as pessoas olham para o índice assim, poxa, a S&P quase não caiu ainda, né? Quando é que a S&P vai cair? Só que, na verdade, isso é composto de subíndices de diversas ações. Se você abrir, na verdade, o mundo, né, e olhar ações globais, cara, muita coisa já caiu muito. Mas não caiu pouco, não. Caiu muito, né? Você olha as ações de alto crescimento, a gente escreveu isso na carta de janeiro. Qual é o nome daquela carta de janeiro que eu escrevi? É do Thanos Estala Seus Dedos. Thanos Estala Seus Dedos, né? Que a gente escreveu esse tema. A gente abre ali, aliás, quem puder ir no blog da Quineia ver essa carta, que é muito interessante. Mostra quanta ação já caiu 50%, 70%, não só nos Estados Unidos, no Brasil. Pega aí. Magazine Luiza, Mercado Livre, Banco Inter, quanta coisa. Na verdade, a tecnologia dos Estados Unidos caiu até pouco no agregado, porque a tecnologia no mundo, ela caiu barbaramente, né? Na China caiu perto de 80% das ações de tecnologia. Tá? Então, na verdade, o trabalho do gestor, a gente reconhece que o S&P parece que caiu pouco, parece. Mas se você abrir dentro, já há muita coisa. A gente fala de algumas ações que todo mundo conhece, tá? Netflix caiu mais de 50%. Twitter caiu mais de 50%. PayPal caiu mais de 50%. Tá? Então, eu não estou falando de ações que ninguém conheça ou que são ações de péssima qualidade ou que não gerem lucro. Tá? Facebook caiu mais do que 50%. Tá? Então, o nosso trabalho enquanto gestor é olhar para essa situação e dizer assim, cara, tem coisas aí que já parece interessante até para compor um portfólio. Porque a gente não está aqui para call o bottom de tecnologia global ou o bottom da Nasdaq, não é o nosso trabalho. Mas quando você compõe um portfólio, você precisa de zagueiro e precisa de atacante.
Tem coisas no mercado global que você olha hoje e diz assim, cara, até para compor um portfólio eu tenho que ter posições nesse... Porque pensa o seguinte, né? Até a questão da guerra da Ucrânia. Pode continuar ou pode arrefecer. Se arrefece, normalmente as ações de tecnologia tendem a performar melhor. E já tem muita coisa barata ali no meio. Então a gente tinha comprado em um pouco de tecnologia chinesa, né? Essas ações de tecnologia chinesa que eram 80%, 90%. Via ações específicas, não via índices. Via índice, tá? A gente está via índice. E também algumas ações, mencionei algumas aqui, Twitter, Netflix, algumas coisas ali que a gente já começa a achar interessante. A gente vai conseguir pegar o bottom desse processo de tecnologia? Não, a gente não vai. Tá? Nem é a nossa intenção. Mas a gente vai conseguir compor um portfólio interessante onde possa ter retornos interessantes. Que a nossa cabeça é muito isso, né? É como compor um portfólio que faça sentido no final das contas, mesmo que você não acerte todos os trades, certamente você não vai acertar. Mas de maneira mais macro, estar comprados em S&P, estar comprados no Eurostoxx, hoje não tem nenhuma posição macro, assim. O macro é o seguinte, que o Rui estava falando, a gente passou 10 anos que você queria estar em ativos digitais. Então qual foi a história dessa última década? Você comprar os Estados Unidos, você comprar tecnologia, você comprar o dólar, era ali que todo mundo estava. A gente acha que esse ciclo terminou. Então estruturalmente a gente quer estar comprado em ativos físicos. Em commodities, em bancos, em emergentes, é ali que a gente está pescando, tá? O que não quer dizer que não vai ter algum ativo digital, como o Rui estava falando, que possa ser atrativo. Ele falou lá o caso de PayPal, que a gente gosta, Twitter, que a gente gosta, mas são coisas mais específicas, como macroalocação, não é na Bolsa Americana onde a gente está pescando. A gente está pescando os ativos físicos, a gente está pescando os emergentes. Eu prefiro comprar China, eu prefiro comprar Brasil, eu prefiro comprar commodities, eu prefiro comprar ações de empresas que fazem serviços em commodities, refinarias, que o Rui gosta também, é uma que a gente tem. Enfim, é esse local que a gente acha que vai ver os retornos para quem está lá. Então é uma cabeça diferente da última década, tá? Então a gente está num processo onde a última década foi desinflacionária, foi de juros baixos. Então é um processo de subida de juros, um processo que apesar de arrefecer a inflação agora, está com um processo estruturalmente uma inflação mais alta, e onde a digitalização da economia já andou muito. Se eu tivesse, hoje a gente trabalha via Teams ou via Zoom, a gente todo mundo consome no YouTube, no Netflix, Facebook é o seu lugar que você faz seu marketing digital, o Google você faz seu marketing digital, então esse processo já avançou muito, então ele tem menos para penetrar do que tinha no passado, bem menos. Até porque tem um pool limitado de pessoas com dinheiro suficiente na economia global para usar esses serviços, né? Não é todo mundo que pode pagar Spotify, YouTube Premium, né, e coisas do gênero. Acho que a gente já penetrou boa parte dessa base. Legal. Então a gente acha que o dinheiro tem que vir para construir, mais uma vez, refinaria, para construir, voltar a produzir talvez no petróleo de xisto dos Estados Unidos. A gente vai vir para a economia real. Então essa é a grande big picture, tá? Então a gente não tem muita alocação na Bolsa Americana e acho que dificilmente vai ter. Não acho que é ali que vai estar o grande retorno. E até pegando o ano de 22 tem sido um ano onde a gente tem observado uma alta performance dos fundos multimercados como um todo, né? Acho que a indústria teve uma retomada de desempenho, mesmo num ciclo de alta de inflação, mesmo num ciclo de alta de juros, desmistificando o discurso de que multimercados não performam em cenários de alta de juros, e mesmo assim, né, num campo positivo. Para os fundos da Quineia, pensando nesse primeiro trimestre, o que de fato tem funcionado, né, como contribuição positiva para o desempenho dos fundos? Dia seguinte, talvez 3 coisas. Commodities, então a gente tem alocação comprada principalmente no petróleo, que foi super positivo nesse início de ano. Segundo, alocações para subida de juros dos Estados Unidos, que também está tendo um movimento que é quase histórico, né? Esse primeiro trimestre foi um dos maiores mercados de baixa da renda fixa mundial de todos os tempos. Então, o fundo macro precisa de volatilidade. O problema de fundo macro não é se vai subir ou vai cair. O problema de fundo macro é quando nada acontece. Você precisa de algum desequilíbrio que vai ser corrigido, alguma coisa que o mercado não está vendo. Então, quando esse desequilíbrio acontece, dá oportunidade, seja para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, que eu estou falando para o alto ou para baixa. Então, segundo, foi o componente de juros internacional. E aqui no Brasil, a gente estava mais construtivo. Então, a gente tinha posições na moeda e em bolsa. Então a gente todo mundo achava que o Brasil não iria voltar, né? O Brasil é o país que ninguém mais quer saber da bolsa, o Brasil é o país que ninguém mais vai tomar risco, que é o Brasil que vai fazer a eleição, não vai crescer. A gente achava que esse pessimismo estava exagerado e ia ter um retorno positivo, que a gente continua achando nos ativos brasileiros. Então a gente tinha posições nisso também, que também agregaram. Então pra gente foi esses 3 principais componentes. Há cerca de
um ano atrás, aí, mais ou menos, né? Essa temática de preço de energia no mundo era observada por muito pouca gente e vocês foram aí uma das poucas casas, pelo menos aqui no Brasil, que estavam em cima desse tema. Já falou disso no começo aqui. Eu consigo lembrar de uma ou duas casas no máximo que estavam em cima disso também, a Vista Capital sendo uma delas. Nessa linha, tem algum tema hoje que vocês acham super relevante que o mercado não está de olho, está comendo bola? Eu vou falar da minha parte, acho que tem um tema importante, assim, que geralmente eu estava até brincando de manhã com o Rui, né? Que geralmente o que a gente mais apanha do cliente essa coisa que está mais fora do consenso e que talvez seja hoje tenha mais oportunidade. Quando a gente apanha do cliente, dá mais convicção. Eu acho que a inflação brasileira vai ceder substancialmente. Eu acho que o medo de inflação no Brasil ele está extremamente exagerado. Então, se eu for colocar um lugar, acho que está fora, assim, o mercado hoje precifica que a inflação no Brasil não só vai ser alta, como vai ser acima do topo da meta de inflação por 2, 5, 10 anos. Tá? Por todo o horizonte na curva de inflação hoje, o mercado me diz que o Banco Central vai estourar o topo da meta. E eu acho que a inflação brasileira está processo de fazer pico e acho que ela pode cair bastante. E aí tem alguns motivos para isso. Tá? Primeiro motivo, a gente tem que lembrar que a gente exporta commodity. Então, commodity para a gente não é um choque de termos de troca negativo. É um choque de termos de troca positivo, que significa mais crescimento e menos inflação. Por quê? Porque a nossa moeda aprecia. Conforme a gente fala, o dólar está derretendo. A gente bota isso na conta exatamente, não coloca, mas em algum momento isso vai bater no preço dos produtos industriais aqui no Brasil. Então isso é uma situação no Brasil onde, imagina se é industrial, finalmente o dólar está caindo, não está caindo pouco, você já não tem demanda, porque o juros está super alto, ninguém está consumindo bens duráveis no Brasil, então você está com demanda baixa e finalmente o dólar caindo. Então acho que esse preço de bens industriais vai ceder e não vai ceder pouco. Em algum momento, tá? E atualmente é super alto. Segundo, a gente tem menos medo da eleição do que o consenso. E aqui, a gente pode depois conversar com mais detalhe, mas a história é a seguinte: quanto mais arriscada a eleição, com mais tem dever de casa para fazer depois da eleição. E com essa alta de expectativas de PIB no Brasil, e essa alta de commodity, o Brasil vai ter esse ano um superávit primário. E isso que a gente vai dar 50 bi de desoneração. Então o Brasil provavelmente vai ter um superávit primário de 0,5% do PIB com 50 bi de desoneração. Isso quer dizer o seguinte, não tem mais tanto dever de casa para fazer no Brasil. Você não precisa chegar no ano que vem, subir muito imposto ou cortar muito gasto. Você vai ter que fazer algum ajuste, sim, mas não é um ajuste brutal. A maior parte do ajuste já foi feita. Então seu risco econômico pós-eleição é menor. Você não precisa que o cara necessariamente faça uma coisa muito certa. Ele tem só que não fazer nada muito errado. Então acho que está mais fácil do que a gente imaginava, tá? Como a situação fiscal está muito melhor do que o consenso tinha, eu acho que o risco da eleição ele é menor do que o consenso imagina, tá? Então é isso, tá? Então eu acho que essa visão de economia mais fraca por causa dos juros, moeda forte, baixando a inflação e eleição menos radicais que as pessoas imaginam, significa que a gente é mais otimista com inflação. E eu acho que tem várias repercussões de ativos brasileiros, por exemplo, a Bolsa. Então essa Bolsa subiu esse ano, puxada por quem? Commodity, que está subindo no mundo inteiro, e por bancos, que também é puxado pelos juros internacional pelo mundo inteiro. Eu acho que daqui para frente vai começar a ser puxado pelos ativos domésticos, porque os juros vai fazer pico. Então a gente vai provavelmente parar de subir juros próximo, no horizonte próximo. Você vai começar depois disso um processo provavelmente no ano que vem de cortar os juros. E eu acho que nesse cenário as ações domésticas que ficaram para trás, tem várias ações interessantes para tá investindo. Tá? Interessante. E hoje isso se reflete como nas A carteiras? gente está vendido a inflação dos fundos, então a gente faz posições vendidas em NTNB, né, e aplicadas nos juros, que é vender inflação. Então os fundos estão vendidos em inflação e estamos comprando gradualmente, todo mês, aumentando essas posições, ativos domésticos brasileiros, como ações de Vamos é um exemplo, Movida é um outro exemplo, Apivida. Não é via índice, é via papéis específicos. Não, são papéis que a gente gosta, que a gente acha que nessa dinâmica do mercado local recuperando, a gente acha que tem potencial. Tá? Consumo tem? Algumas consumem, então a gente tem Arezzo, por exemplo, é um papel que a gente tem exposição. A gente tem comprado Pets, por exemplo, é outro papel que a gente tem exposição. A gente tem exposição a Vivara, a gente gosta, a gente acha Vivara barato. Então sim, tem algumas coisas de consumo também, tá? Não são talvez as mais representativas no índice, mas a gente tem várias ações de consumo que a gente gosta, sim, também. Então eu diria consumo, elétricas, infraestrutura, são alguns setores que a gente está comprando. Shoppings também, a gente tem posição, Iguatemi a gente tem posição, então são esses setores que eu acho que justamente assim, a gente está vendo muito dinheiro saindo do fundo de bolsa, né, que a gente acha que é um erro de fazer nesse momento. Então a pessoa fala, o CDI foi para
11,75, então agora eu vou sacar de bolsa. Mas a bolsa agora está barata. Então você tem a oportunidade para comprar. E eu acho que o que aconteceu, como teve muito saque, essas ações domésticas são que mais os investidores locais de bolsa têm, foram as que mais sofreram. Sim. Porque as ações são mais dominadas pelo fluxo do investidor local do que o investidor estrangeiro. O estrangeiro está muito mais nas grandes large caps e está muito mais nos bancos, nas ações de commodities. A gente acha que essas locais ficaram para trás, são largadas, eu acho que tem várias com potencial bastante interessante. Olhando agora, quais são os pontos que a gente acha que o mercado não está vendo? Tá? Primeiro, falta ainda investimento em uma série de lugares. Falta investimento em petróleo. Agora não falando do preço do petróleo, investimento. Não tem investimento em petróleo suficiente no mundo. Deixa eu repetir. Não tem. Tá? Não tem petróleo, não tem refino adequado. Tá? Essa brincadeira de que a gente vai substituir o gás da Rússia com o gás dos Estados Unidos, isso é retórica. Isso aí são décadas para você fazer isso. Primeiro, que o gás da Europa está caindo de produção. Segundo, porque fazer esse terminais de LNG não é da noite para o dia. Isso vão ser décadas para você fazer isso, se fizer da maneira que está sendo dita. Tá? Você tem esse problema que o Marco falou, que eu acho que as pessoas não estão vendo. As cadeias de distribuição, você teve problema de estoque. Agora você está pedindo um estoque, não é um estoque natural. Você está pedindo um estoque muito acima que você ficou com medo de desestocagem. E em algum momento vai ter um processo de restocagem gigante no mundo. E esse processo de restocagem vai gerar um problema ao reverso do problema que a gente está vendo hoje. Em todas as áreas, inclusive semicondutores. É esperar para ver. Consumo, a gente passou com um consumo completamente no natural. Tá? Ao reverso disso vai acontecer e vai bater com os estoques altos. Tá? É um tema que a gente ainda não está explorando 100% no fundo, mas é um tema que cada tema tem, a vida vem em ondas como o mar, cada tema tem esse momento. Vai chegar o momento desse tema. Tá? Falta investimento em várias áreas. Comida, por exemplo. Você acha que depois dessa crise toda, as pessoas vão querer rodar com o mesmo estoque de comida global, ou alimentos, ou grãos do que rodavam no passado? Não, vão querer rodar com mais. Eu acho que as pessoas não estão vendo isso. As pessoas que moram no Brasil subestimam o que é o risco alimentar, o risco de segurança alimentar. Essa crise da Ucrânia está vendo mostrar o seguinte: o risco de segurança alimentar no mundo é maior do que as pessoas pensavam. As pessoas vão demandar mais grãos, mais estoques de grãos, mais segurança de grãos. Tá? Então, no meio físico, a gente está passando para a segunda etapa. A primeira etapa é o preço das commodities sobe. Qual é a segunda etapa? As pessoas reconhecem que precisa de mais investimento. E esse mais investimento é a parte que ainda não está no preço. As empresas estão lagging muito essa necessidade de investimento, que eu acho que vai precisar de 10 anos. O mundo vai ter menos dinheiro nos próximos anos do que teve nos anos anteriores. Você está apertando. O FED está aumentando os juros, você está tirando liquidez do mercado. Entender as áreas que o dinheiro vai fluir e que vai ter essa necessidade de investimento é fundamental para o retorno futuro. Marco, em um minuto, se você pudesse sumarizar hoje as principais exposições dos fundos. Vamos lá, bolsa. Não gostamos da bolsa americana. A gente gosta de posições que vão fazer essa construção de infraestrutura de commodities, pode colocar dessa forma. A gente gosta de posições de empresas de energia, principalmente, e mais otimista com emergentes, China e Brasil. Brasil, ações domésticas, e China, tecnologia. Tá? Então, bolsa é isso. Commodities, a gente ainda tem, acho que agora vai ser uma posição mais de... A curva é muito exagerada, né? A preço futuro é muito abaixo do preço corrente, a gente acha que, na verdade, esse vai ser o principal retorno. Então, isso funciona como proteção para carteira, a gente já tem posições compradas em uma cesta de commodities. Moedas, a gente gosta de moedas, de modo geral, de países produtores de commodities contra países da Europa. Então é aí que está a posição de tirando moedas. Rússia, obviamente. A Rússia está agora... Sabe que a Rússia agora você até recebe uma mensagem do seu Prime Broker que diz que você não pode mais operar a Rússia. Então já até está fora do cardápio. Nossa virtude a gente teve estopor. Eu lembro. Eu lembro. A gente saiu fora. Vocês tinham rublo, né? Eles tinham rublo, teve uma função no rublo. E na parte de juros, como eu falei, eu acho que aqui no Brasil inflação para baixo, então posições vendidas, inflação no Brasil, e nos Estados Unidos posições para cima, via juros real e não mais juros nominal. Então uma combinação de inflação para baixo com juros para cima e não só juros para cima. Passando aqui para o nosso último bloco, gente, de perguntas finais. Primeiro, Marco, você está lendo algum livro nesse momento? E se sim, você indicaria para a gente esse livro? Tô lendo, na verdade foi indicação do Rui. Boa. Tô lendo o livro do Bill Gates sobre mudanças climáticas, sobre como fazer a transição climática, né, os riscos disso. E sim, é altamente recomendável, é um problema muito mais complicado do que as pessoas imaginam. E acho que é uma pessoa que fez bastante pesquisa, fala com muita gente, tem muito contato para tentar nos ensinar um pouco como fazer. Rui, tem algum livro teu? Almanac do Navio Ravikant, até pro Almanac do Navio Naval Ravikant. Tá, que é um investidor de tecnologia dos Estados Unidos. Livro sensacional para os mais jovens, principalmente. Uma frase só do livro para
pessoal poder ler, tá? Que é uma frase, na verdade, que o Oscar Wilde tinha também, que dizia assim, educação é uma coisa fantástica, mas é importante lembrar que nada que vale a pena saber pode ser ensinado. E se eu posso te ensinar alguma coisa, eu nunca vou te pagar o suficiente para você aprender aquilo, porque eu posso ensinar para outra pessoa. Então ele cria essa ideia de que para você ser um profissional único, você tem que se desenvolver de maneira única. Isso é uma ideia do livro, mas tem 500 ideias no Almanac do Naval Ravikant, livro fantástico, simples e fantástico. Boa. Vai seguir no Twitter, esse Naval é bem interessante mesmo, várias discussões filosóficas, de carreira, de vida, é bem esse cara é porrada. Ele tem um podcast dele, né, cara, que é 2 horas de podcast, sensacional. Legal. O do Bill Gates é Como Evitar um Desastre Climático, de fato. Boa. Tem uma outra pergunta que a gente gosta de fazer aqui também, assim, Rui e Marcos, vocês podem se complementar. Pô, se a gente pudesse fazer um checklist para selecionar bons fundos multimercados, o que teria ali no teu top 3 itens para selecionar? Pô, uma empresa que tivesse uma boa participação do Itaú, né, fundada em 2007. Não é para falar da Quineia. O Rui e o Marco trabalham. Fora a Quineia. Cara, eu vou dizer, para mim, que vai do investidor que você admira, das pessoas que você admira, né? Se eu fosse dar dinheiro para alguém multimercado, eu, na verdade, Stanley Druckenmiller seria a minha opção, tá? De dar dinheiro. Se eu pudesse dar para ele administrar, eu daria. Para mim, um cara fantástico, fluido, cabeça sempre fluida, jovem em cabeça, né? Logicamente é um cara muito sênior, mas cabeça jovem, cabeça fluida, muda, estopa, cria, recria, se recria várias vezes. Para mim, Stanley Druckenmiller, se eu fosse ter uma foto assim atrás de mim, né, no meu Marco tem várias ali, né, na sala dele, mas eu diria que seria Stanley Druckenmiller. Para mim, sempre foi a inspiração, sempre foi o ídolo e sempre foi a pessoa que eu daria o dinheiro se necessário. Mas quais seriam os itens que você avaliaria? Pessoas, processos e que estágio da vida dessas pessoas, se elas estão com sangue no olho. Então você precisa de pessoas motivadas, que sejam boas, que trabalhem bem juntos e tenham um processo para que a soma das pessoas seja maior do que a parte individual delas. A vontade de ganhar é fundamental. Se você tem isso, você está meio caminho andado. E aí você vai olhar o histórico das pessoas, que apesar de a gente falar que histórico passado não é indicativo de futuro, ele é sim. Então você vai olhar pessoas que também têm um bom histórico de entregar. Não é suficiente, mas é importantíssimo. E as pessoas têm que entender que se você confia nas pessoas no processo, não é porque vai ter uma maré pior que é o momento de você necessariamente sacar, porque não é. Então você deveria fazer esse dever de casa, ficar confortável, ter confiança no trabalho que a pessoa está desenvolvendo, ela deveria ser transparente com você. Isso é uma coisa importante que para mim é fundamental. Eu não gosto de investir em fundo que é uma caixa preta, que eu não sei o que está lá, o que está fazendo com o meu dinheiro. Eu quero que a pessoa que eu tenho confiança para depositar meu dinheiro, ela seja transparente e me dizer o que ela está fazendo com esse dinheiro, porque esse dinheiro não veio fácil. Então ela tem que ter o dinheiro dela junto e tem que ter o respeito que essa profissão exige e a humildade, porque não é fácil. Eu vou dizer que eu não boto meu dinheiro de jeito nenhum, cara. Um cara que tem um pack de slides de 20 slides de processo. 20 slides de processo, que 10 slides são risk management. Cara, eu não invisto mesmo, cara. Não invisto, porque mostra uma falta de flexibilidade, mostra uma necessidade de overcomplicate, né, a situação, cara. Eu não invisto. Eu sou muito Jeff Bezos, cara. Quer me convencer de alguma coisa, bota uma folha de papel simples e claro o que você faz e a gente conversa dali, cara. Complicated PowerPoint presentations about your process, sobre o seu processo. Meu amigo, não vem pra mim porque não vai vender, cara. Se vocês pudessem jantar com alguma personalidade do mundo de investimentos, atual ou histórica, com quem vocês jantariam, onde as levariam e qual seria o prato principal? Eita. Vai, começa você, Rui, essa então. Vamos lá. Vou pro Marco pensar. Isaac Newton era Olha investidor. Só, cara. Não sabia não, mas Isaac Newton foi o chefe das Casas da Moeda do Reino Unido por algum tempo, investiu na South Sea Bubble, perdeu dinheiro pra caramba. E até dizia, eu posso ver o movimento dos astros, mas não sei a loucura das pessoas, né, cara? E eu acho que, cara, seria a pessoa perfeita pra eu comer, sei lá, vou comer um pie, né, um fish and chips, alguma coisa inglesa, né, com ele ali, mas seria a pessoa, né, cara, seria lá onde é que seria? Seria em Trinity College, ali em Cambridge, né, cara, vendo aquele rio maravilhoso, comendo fish and chips com Isaac Newton, tá aí minha ideia. Boa.
De investidor vivo, assim, eu gosto de pessoas que tiveram bastante altos e baixos na carreira, né? Então, se eu falar um investidor vivo que ainda tá aí, sei lá, o Bill Gross é uma pessoa que eu acho interessante, um cara que... Fundador da Pinco. Fundador da Pinco, formado em filosofia, que ele sofreu um acidente de carro de vida ou morte, aí começou a jogar blackjack, baseado no blackjack, começou na parte dos investimentos. É uma história que é diferente, interessante, e um cara que foi muito bem e depois fracassou e terminou quase nos seus 80 anos, numa parte que ele não tem... bem menos respeito do que ele tinha alguns anos atrás, o que é uma história que eu acho que deve ter tido muitos acertos e erros ali, então acho que é uma coisa interessante. Aonde jantar? Não sei, passa uma boa comida na frente, tá valendo. Sou muito fã de japonês. Boa. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Poxa, bate-papo excelente. A gente não esperava nada menos. Os dois comunicadores muito, muito bons. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na Kinea com a comunicação. Pô, vocês estão dando aula ali. Fica de benchmark para as gestoras que eventualmente nos ouvem. As cartas, principalmente. As cartas, né? Os vídeos. Parabéns. E, de novo, obrigado pela participação aqui. Prazer, gente. Obrigado por ter trazido a gente aqui. Foi certamente muito divertido. Obrigado. Carol? Obrigada, gente. Pessoal, nos procurem nas redes. A gente tá lá como @samuel.ponsoni. Eu tô como @RSO_Carolina. E a Kinea também tá nas redes. Procurem lá Kinea Investimentos. Tem no Facebook, no Instagram. Aliás, Facebook nem tem mais, eu acho, né? Mas no Instagram, no YouTube. YouTube, Daqui a pouco faz um TikTok. Telegram, tem Kinea, blog da Kinea. É isso daí. Em quanto é lugar. Pessoal, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.